Bom dia, minha equipe, tudo bem? Como é que vocês estão? Iniciamos hoje a semana 5. Proatividade, antecipar com responsabilidade e disposição. Hoje é o tema que a gente vai tratar aqui. Senhor, nós te rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, aprendendo cada dia mais, entendendo que servir é um ato de diferencial, como o Senhor fez. Primeiro serviço, para que depois possamos ser servidos. Nos orienta, Senhor, para que possamos ter uma semana fantástica de aprendizado, de evolução, de proatividade. Entendemos que estamos aqui tomando conta do que é Teu, da melhor maneira possível, agindo como se estivéssemos agindo para o Senhor. Dá-nos força, coragem e sabedoria para que tenhamos uma semana abençoada. Cuida de nós e da família de cada um que aqui se encontra, para que possamos ter uma semana tranquila e calma. Que assim seja. Pois é, meus queridos, hoje nosso objetivo é fortalecer o entendimento da proatividade. O que quer dizer proatividade? Proatividade não é só fazer mais do que aquilo que está previsto. É antever necessidades, prever necessidades, assumir responsabilidades sem esperar ordens e agir com energia, disposição e uma atitude extra-obrigacional. Deixa eu botar esse trem para parar de mexer aqui para ficar mais confortável. Então o que acontece? Quantas vezes a proatividade evitou um acidente, encantou um cliente ou melhorou o ambiente? A gente pode ver alguns exemplos disso. Quantas vezes na fábrica eu tive a oportunidade de perceber algum trabalho sendo executado em altura e eu chegar lá e: ô jovem, faz um favor aqui, desce daí, meu jovem, desça daí. Por quê, cara? O objetivo de quê? De prever alguma coisa do risco de acontecer algum acidente. Quantas vezes eu tive a oportunidade de, quando eu chegar na fábrica, tinha alguém executando um trabalho em altura sem o próprio cinto paraquedista? Com certeza vocês já perceberam. Me viram interromper algum trabalho em função disso. Por quê? Com o objetivo de quê? De antecipar uma possibilidade de um acidente. Imagina quando o cara chega no restaurante e pede alguma coisa e aí, poxa, pediu para a cozinha esqueceu de avisar que não tinha e o cliente ficou lá esperando. Quando ele pediu, quando ele confirmou, ele falou: vixe, chegou o prato de todo mundo, não chegou o meu. Chegar para o cliente antes disso: pô, meu querido, me desculpe, aconteceu uma falha aqui na nossa cozinha, ser honesto, íntegro. Mas diante disso, a gente gostaria que me perguntasse se a gente poderia substituir esse item por esse, sem custo adicional. Ou seja, prever, antever, tentar agir de uma forma que você vai facilitar o processo e encantar o cliente. Imagina se na fábrica, antes de começar o processo lá no XRM, a gente esquece ou não prevê a necessidade dos materiais necessários. Então que vai começar: vixe, faltou areia grossa, vixe, faltou areia artificial. E a gente sabe que a central de concreto é a receita do bolo. Se faltar um item, o traço já não vai ser a mesma coisa. Então o que acontece? A proatividade, ela resulta numa eficiência geral. E levando como conceito-chave o que é proatividade: é agir antes de ser cobrado. É ir além do mínimo. Ah não, eu só sou pago para fazer isso. O que eu tenho que fazer é só isso aqui. Jesus começou com um exemplo dele quando ele diz em Lucas 19
A quem te ferir uma face, ofereça-lhe também a outra. Isso mostra que servir, além do obrigatório, é uma cultura do reino. Quem faz o combinado é bom, mas quem faz além é diferenciado. Quantos aqui já perceberam que dentro da fábrica, sempre quem está entrando como ajudante, como auxiliar de serviço? E normalmente dentro da operação ele vai aprendendo, vai se colocando à disposição, vai fazendo mais do aquilo que é solicitado, e a partir daí vão surgindo as oportunidades de crescimento dentro da própria fábrica. Começou como ajudante, surgiu uma oportunidade, aprendeu, se colocou à disposição, se tornou operador. Surgiu uma oportunidade, fez mais do que exigido, se tornou operador de beneficiamento. Então, nós temos essa cultura dentro da fábrica de buscar treinar a própria equipe em vez de trazer profissionais prontos, até porque a gente não encontra profissionais prontos na área. Então, isso que a gente precisa, por isso que é importante você fazer além. Acho que grande parte da turma já me conhece aqui quando eu falo assim, eu não sou pago para fazer isso, eu só faço isso. É a mesma coisa de chegar para mim assim, não, bate minhas contas aí que eu tô indo embora. Né? Na desvio de função, me ajude. Eu não estou aqui para ter ninguém para fazer o básico. Porque aí não cresce, não evolui, não diferencia. Eu preciso de pessoas que estejam dispostas a servir, como eu estou aqui me dispondo a servir todos vocês. Esse é o diferencial dentro da nossa operação. Isso é o que vai fazer com que a nossa empresa cresça, evolua e se destaque. Alguns princípios importantes. Antivisão. Proativo é aquele que vê o problema antes que ele exploda. Para isso, o checklist. Eu tô vendo que aquele pneu tá careca ali, eu falei, vou deixar pipocar essa porra aqui, depois eu resolvo. Não é por aí. Porque depois, imagina, tá vendo que o pneu já tá com problema, o pneu do carro, por exemplo, já tá com a dificuldade, já tá com problema que tá baixo, eu não tomei cuidado, não corrigi. Não olhei a água, não olhei o óleo. Às vezes, por uma falta de uma água no radiador de um carro, se bate o motor. Às vezes, por falta de um óleo no motor. Olha o tamanho do prejuízo que dá. Então, entenda a oportunidade e a importância de se analisar os cenários. Eu vou executar uma função, eu vou executar uma atividade, será que ela me causa risco? Vocês já me ouviram falar, com certeza alguns de vocês, que ninguém é obrigado a realizar nenhum serviço que vai colocar sua vida em risco. Se percebe que essa atividade vai colocar sua vida em risco, você tem todo o direito a dizer, vou não, jovem. Por quê? Porque a última coisa que eu quero é que alguém se acidente, que alguém se machuque. Então, se a gente identifica que isso vai trazer risco, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o cenário, identifiquei que vai trazer algum risco, vamos trazer uma alternativa. Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. E não necessariamente precisa ser da mesma forma. Meu jeito de fazer pode ser diferente do seu jeito de fazer a mesma coisa para trazer o mesmo objetivo. Só que às vezes, da maneira que você faz, tem um pouco mais de segurança, um pouco mais de cuidado. E isso evita retrabalho, evita prejuízo, evita constrangimento. Imagina se a gente não se programa com relação ao material que vai alimentar a fábrica. XRM, por exemplo. Imagina se Dindão não está se programando lá com a equipe da Jazida para saber a etapa certa, a época certa de fazer o decapeamento, de iniciar a perfuração, para a gente ter esse cronograma de tempo para faltar material. E imagina, acabou o material na Jazida, e agora? Desmonte não é uma coisa que faz de um dia para o outro. Quantos dias nós passamos furando? Né? Quantos dias, com antecedência, a gente tem que direcionar o material, direcionar o explosivo, direcionar plano de fogo para vir a equipe externa. Ou seja, antes do desmonte, nós temos aí 60 dias de preparação para chegar
2 segundos, foi tudo pro chão. Investimento aí de mais de 150 mil reais. Né? Só um desmonte. Quando você vai colocar a perfuração e toda a estrutura, a gente está falando aqui, são 3 meses de trabalho, 2 meses de trabalho, mais de 300 mil investido. Para em 2 segundos... Agora, se a gente não prever, não estudar bem feito e chega na hora, dá uma merda. Por causa de uma falta de organização, por falta de uma previsibilidade de alguma coisa, que a gente deixa de antecipar uma possibilidade de falha. E aí chega o problema. Às vezes o problema é grande. Por que a gente não permite detonar à noite? Uma certa feita eu fui convidado para poder fazer um monitoramento de um serviço lá na barragem de Pedra do Cavalo. Imagina que eu estava dentro de uma empresa terceirizada, na barragem, com um sismógrafo, para fazer um monitoramento de uma sismografia. A galera começou a carregar tarde e não teve planejamento para poder fazer um serviço bem feito, atrasou. Deu 5 horas da tarde, o desmonte era previsto para 2, deu 5h30, 6 horas da tarde, deu erro. Os caras começaram a fazer na pressa, na correria. Não, tem que detonar de todo jeito hoje. Resultado, detonaram errado. Amarraram errado a furação. Saiu a parte de trás do fogo, não saiu a parte da frente. Bagunçou a jazida do cliente todinha. Mais de $500 mil de prejuízo. Serviço não realizado. Por quê? Por uma falta de zelo, uma falta de cuidado, uma falta de carinho. Por que a gente não detona mais à noite? Para não acontecer o risco de dar um problema. Entendeu? Então é prever, se antecipar. O princípio 2 é a ação extra-obrigacional. Ah, não, eu sou pago para isso não, aqui eu só sou pago para apertar botão. Proatividade é fazer aquilo que ninguém pediu, mas vai melhorar o resultado da operação como um todo. É olhar além da descrição do cargo. É resolver o problema, não transferir. Rapaz, esse problema não é comigo não, velho. Quem resolve é a galera lá, ó, da manutenção. O problema é dele. Será? Às vezes tem uma coisa simples que você pode estar fazendo ali, que você está vendo que o parceiro está lá sobrecarregado com outras coisas a resolver. Será que eu não posso ajudar? Será que eu não posso dar minha parcela de colaboração? Em quantos momentos vocês com certeza já devem ter analisado essa oportunidade na qual você apoiou o trabalho de algum colega de alguma forma, ou fez algo fora da sua rotina, fora da sua obrigação, e com isso você fez o dia do seu coleguinha melhor. Parou para pensar sobre isso? Princípio 3, disposição e energia. Manter energia alta. Como é que eu chego na fábrica? Bom dia, e aí equipe, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo dia eu acordo nessa animação toda, não vou mentir pra você, tem dia que não. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem aquele dia que dormiu de calça jeans, né? Que não dormiu bem, que sonhou a noite toda. Hoje mesmo eu tive uns sonhos aí de noite aí que eu tava com a cor agoniada. Mas a partir do momento que eu entrei no ambiente de trabalho, sorrisão na cara e bom dia. Tudo bem, minha equipe? Como é que vocês estão? E aí, beleza? Como é que você tá? Às vezes um bom dia, um tudo bem, como é que você tá, faz todo o diferencial na vida do seu coleguinha. Ser educado, ser gentil. Não se acomodar. Manter a energia, ó, lá em cima. Por isso que todo mundo já chega aí, já bate aquele cuscuz no cafezinho da manhã, né? Porque nosso objetivo é servir. E na gestão divina é isso. Servir com bom boa tarde, contagia a equipe. Se você chega reclamando, nada, tá tudo ruim, tá tudo uma merda, você acaba contagiando as outras pessoas do seu mau humor, do seu ato de reclamar. Isso não leva ninguém a canto nenhum.
Ao contrário, quando você chega também, quantas vezes o cara você chega num ambiente, tá todo mundo assim de cara amarrada, você... E aí, jovem, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? E aí, só isso já vai fazer com que ele se sinta melhor. Porque ele percebeu que tem alguém que se importa com ele. E isso motiva as pessoas. Percebeu que você pode ser um motivador ao invés de um detrator? Tudo depende do modo como você age, do modo como você conversa com seus colegas de trabalho, da maneira como você age. Servir com boa vontade contagia a equipe. Reclamar menos, fazer mais. Reclamar não vai resolver. Agir, sim. Ser proativo, sim. Uma pessoa motivada motiva toda a equipe. É uma atitude positiva. Uma pessoa desmotivada, ela corrompe o clima da equipe como um todo. Então agora aqui nós vamos para alguns desafios, como toda semana a gente tem. Primeiro desafio, radar da antivisão. A gente vai anotar uma situação que poderia virar um problema, mas que podia ser resolvido antes. Já está aí o QR Code da sugestão, da indicação. Então, com certeza, cada um que está na sua área, na produção, na manutenção, dentro da operação, em alguns momentos identifica alguma coisa que nem todo mundo já viu, mas que você viu primeiro. E você percebe que aquilo ali pode gerar um problema, mas que também pode ser resolvido antes de gerar um problema. Então, informa. Sugere. Com um probleminha ali, se a gente resolver antes, o risco de diminuir. Para isso que a gente faz as manutenções preventivas, para isso que a gente faz as inspeções na planta, para isso que a gente faz as inspeções nos caminhões, para isso que a gente faz as inspeções nos veículos. Para quê? Para poder evitar o problema antes que ele aconteça. Então, cada um eu quero que tenha a oportunidade de anotar algo, ou uma sugestão no grupo de algo que poderia ser um problema, mas que você previu e direcionou para que a gente pudesse resolver antes. Uma ação extra. Você já parou para poder fazer alguma coisa a mais do que foi combinado contigo? Em algum momento que você poderia estar fazendo alguma coisa além do que foi combinado? Além do que foi solicitado, você pode ter certeza que você vai ser visto pela sua gestão com outros olhos. Energia positiva. Compartilhe atitudes que motivaram o ambiente na semana. O que é que você pode fazer para poder motivar a galera que está do seu lado? As pessoas que estão trabalhando contigo. Às vezes uma piada, uma brincadeira, lógico, tomando cuidado para não chamar o coleguinha de corno e ele ficar triste. Mas compartilhem atitudes que motivam o ambiente e nos auxiliem dessa forma. Às vezes tem alguma coisa que a gente pode fazer, a própria equipe da gestão, alguma melhoria que a gente pode fazer, alguma coisa que a gente pode, alguma atitude que a gente pode tomar que vai melhorar o ambiente, né, da fábrica, vai melhorar o ambiente de todos vocês. E aí, nos diga o que é que nós podemos fazer, nós, gestão, para poder melhorar o ambiente da fábrica. Não vou dizer para você que tudo é possível, mas muita coisa é possível. E nossa busca é cada dia mais agir de uma maneira melhor, trazer aquilo que precisa para poder melhorar a qualidade de vida de vocês. Então, às vezes, vocês dão uma sugestão que uma coisa simples que a gente pode resolver, que está dentro da nossa ossada.
Mas a gente não consegue perceber que isso faria um diferencial. É quando você comunica a gente através do grupo, a gente está sabendo que é uma ação que a gente pode otimizar e melhorar. Não esquecer, como eu falei mais cedo, Lucas 6:29. A quem te ferir numa face, ofereça também a outra. Antes de me converter, antes de ser cristão, eu não conseguia entender isso. Eu falava que nada, meu irmão, se der-lhe uma, ele devolve com duas. Mas ser proativo é ter o espírito de serviço. Primeiro você serve, depois você será servido. E Deus está vendo tudo que você faz. E a gente já conversou sobre isso aqui em outros momentos. Fazer como estivesse fazendo para Ele. A governança. Cuidar porque tudo aqui é dele. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Estaremos aqui só tendo a oportunidade de viver e servir da melhor maneira possível. Quanto melhor a gente age aqui, melhor vai ser o tratamento lá em cima. Ser proativo é ter espírito de serviço, é ir além do básico, fazer mais do que é contratado, surpreender. Não tem compromisso, anote uma ação prática de proatividade. O que é que você vai fazer antes de ser cobrado? Parou para pensar nisso? O que é que dentro da minha função eu posso fazer antes que alguém me cobre? Que vai trazer uma otimização de processo, que vai trazer uma redução de custo. Que vai trazer uma melhoria de processo. É sermos proativos. Hoje eu estou em São Paulo, saindo de São Paulo hoje. Uma semana intensa de vários treinamentos e várias capacitações. Esse mês está sendo muito intenso. E aí essa semana chego com várias novidades aí bem implementadas dentro da equipe na gestão, inteligência artificial para auxiliar nos nossos trabalhos. Toda a equipe do administrativo agora vai ter acesso à inteligência artificial para que possa nos auxiliar na nossa operação. E aqueles que trabalham, todos aqueles que trabalham com o computador, que têm uma máquina à disposição, terão acesso à inteligência artificial para que possa ajudar no seu trabalho. Assim que eu chegar aí, começaremos a montar os agentes autônomos, inclusive para nos auxiliar dentro de vários momentos. Para nos orientar, nos direcionar também com relação à nossa nova política, nossa nova gestão. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem tirando um tempinho para poder me ouvir. E gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e a presença de cada um de vocês. Pai, nos rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Agradecemos a oportunidade de validar esse conhecimento. Obrigado por nos orientar, como servir, com disposição, com energia. Dai-nos ousadia para que sejamos proativos, antecipando as nossas necessidades e ajudando uns aos outros, Senhor. Para que possamos trazer soluções, para que possamos antever esses problemas, que sejamos reconhecidos pela nossa atitude além do mínimo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, minha equipe, por mais esse momento. Esses direcionamentos serão encaminhados para o portal da construtora, para que a gente possa depois, caso haja necessidade, rever e fazer os testes práticos de conhecimento que a gente vai validar. Hoje nós concluímos a semana 5, teremos mais 2 semanas e a gente conclui essa primeira etapa de gestão do reino. E a partir daí a gente vai começar a esmiuçar outros conteúdos que vão fazer parte da nossa rotina de gestão diária.
Valeu, equipe. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e tenham todos um excelente dia. Fui.